Bom dia a todos. Primeiro de tudo, quero agradecer imensamente a organização do evento por fazer essa iniciativa tão importante no momento que a gente está vivendo. Nós temos muitos problemas na área de diabetes e é o tema da palestra que eu vou discorrer agora. Quero agradecer imensamente também a todos vocês que estiveram até a última palestra. Até boa parte da minha palestra já foi comentada pela doutora Carla, pelo doutor Balduino, e eu quero, inclusive, destacar a importância do momento que a gente está vivendo. Assim, a conversa que nós estamos tendo junto do Ministério da Saúde está sendo muito importante. Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer essa importância, inclusive do Ministro da Saúde, de nos receber, da gente poder conversar, abrir essa linha. Também quero agradecer imensamente à deputada Carmen Zanotto, que realmente entrou na nossa causa e vai ajudar a defender. É claro que agora a gente tem um desafio aí pela frente, porque a gente vai coletar 171 assinaturas dos deputados para a gente conseguir implantar a Frente Parlamentar do Diabetes. Mas a Frente Parlamentar do Diabetes é uma das ferramentas que nós vamos utilizar para exercer a nossa pressão e inserir na agenda política todas as demandas de diabetes que nós temos. Então, quero começar um pouquinho, até relatando um pouquinho o meu caso. Eu tenho diabetes tipo 1 já há 17, quase 18 anos. Sou jornalista, faço parte do Conselho da DJ desde o ano passado, mas eu já tinha sido conselheira anteriormente. Eu estou na DJ há mais de 10 anos. Eu represento aqui 30 associações de diabetes por meio da DJ Diabetes Brasil, para ajudar a políticas públicas em diabetes. Então, a gente implementar isso, discutir, colocar na agenda política. Também sou blogueira, sou assessora de imprensa da área de saúde. Enfim, eu tenho um trabalho muito árduo, que eu acredito que, se a gente puder divulgar, se a gente puder trabalhar na área da saúde, a gente está sensibilizando o maior número de pessoas para conseguir mudar todo o controle, toda a qualidade de vida e, assim, economizar a verba que é nossa, que é do governo, mas é nossa, que nós pagamos através dos nossos impostos. Então, eu queria apresentar um pouquinho aqui para vocês. Então, para começar, a DJ Diabetes Brasil ela foi fundada em 1980 por pais de crianças com diabetes tipo 1. E nós atendemos hoje, por uma questão até pela questão da adesão do diabetes, 10% é tipo 1 e 90% é tipo 2. Mas nós atendemos também diabetes gestacional, MOD, LADA, são outros tipos de diabetes também que existem dentro da ADJ. Nós atendemos gratuitamente, a gente tem um tratamento multiprofissional dentro da DJ e atendemos todas as classes sociais. Para ilustrar um pouquinho, a doutora Carla já falou sobre isso, mas esse estudo de 2014 da USP, que envolvendo o Hospital das Clínicas, relata que 77% das pessoas com diabetes não aderem ao tratamento. E aí eu quero discutir com vocês quais são esses grandes motivos que a gente pode linkar aqui para vocês terem uma noção disso. Primeiro de tudo, o Raimundo aqui presente deu uma boa notícia para a gente, e agora eu vou ficar no encalço dele, né? Porque existe uma portaria, que eu vou até falar o número da portaria, 2.982 de 2009, que fala que, se os municípios e os estados não disponibilizarem os medicamentos e os insumos, o governo pode suspender as verbas para os municípios e estados. E aí eu estive presente, o Bruno Helman aqui também presente, nós estivemos no encontro com o ministro em São Paulo, no Hyatt, que teve um evento que era ligado um pouquinho com saúde, e nós comentamos com ele assim: ministro, temos essa portaria. Ele olhou a portaria, falou: a gente pode utilizar. Por que você não linka, então, todos os municípios e estados e me manda que não estão entregando? Aí eu levei isso para a DJ, eu falei assim: a gente pode utilizar essa ferramenta. Porque, já que eles precisam fazer uma auditoria, durante 60 dias, se for constatada a não entrega, eles suspendem a verba. Então, assim,
Se a gente vai para o Ministério da Saúde, Raimundo aqui está presente, e fala que todos os medicamentos e insumos estão sendo distribuídos, e a gente vai depois na prefeitura e no estado e fala assim, mas a gente não está recebendo a verba inteira, então, nesse jogo de empurra-empurra, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu fiquei muito feliz que o Raimundo comentou que está fazendo videoconferências, tem conversado com todos eles, porque a gente não pode ficar sem acesso aos medicamentos e insumos. Então, um dos problemas de 77% que vocês estão olhando aí, da falta de adesão, um dos grandes problemas é isso. E isso tem acontecido muito desde o ano passado, do começo do ano passado. Estamos num problema financeiro? Estamos. Vamos sair dele? Assim esperamos, e assim as projeções, pelo menos para o ano que vem, são muito melhores. Mas a gente não pode deixar o paciente desassistido. Então, por isso que eu aqui, o Raimundo está representando, ele nos recebe super bem, ele conversa com a gente. Eu queria levar isso para ele, para que a gente possa, daqui para frente, diminuir isso e que ele possa, de repente, ser extinto. Porque, pelo menos, a gente vai conseguir que o governo não gaste 92 milhões de reais, que é um dado de 2015, em complicações do diabetes. A gente quer reverter essa situação para a prevenção dessas complicações, e não para ter falta de medicamentos e insumos, e isso repercute diretamente na complicação. Outro problema muito básico, que já foi comentado, é a falta de capacitação dos profissionais de saúde para atender as pessoas com diabetes. Quantos de vocês, como pacientes, já não foram ao médico e não tiveram nem olharam para vocês ao serem atendidos? Quantos de vocês tiveram uma consulta de 10 minutos? Eu não estou falando dos profissionais que estão nessa mesa aqui, que inclusive são meus amigos, eu tenho uma profunda admiração por cada um deles aqui. Então, é muito complicado, porque a gente, dentro da associação, a gente ouve direto essa reclamação, que o médico não olhou para a gente, que o médico mal tocou o paciente para fazer o diagnóstico de qualquer sintoma que ele tenha sentido, e a gente quer reverter isso. Nós temos, dentro da DJ, o programa Educando Educadores. É um programa que revoluciona? Sim, revoluciona, mas nós temos problemas aí muito instalados. Tudo bem, todos eles, ao final do programa, eles têm que fazer um projeto e transmitir o conhecimento para todos os profissionais aonde ele está. Mas não existe uma carreira. Então, esses profissionais, muitas vezes, saem dos hospitais, dos lugares de atendimento, e eles, de uma hora para outra, já não estão mais lá. E o programa, de novo, o conteúdo morre. E o paciente, de novo, volta a não ser atingido. Então, é um problema muito sério. Então, muitas vezes, eu estava fazendo um programa de retinopatia diabética, prevenção da retinopatia diabética, e através da DJ, nós circulamos por vários municípios brasileiros, e nós percebemos que os clínicos gerais, muitas vezes, atendem a população com diabetes. Não tem número significativo para atingir tanta gente com diabetes no Brasil, de endocrinologistas. E aí a gente percebeu, dentro das pesquisas que nós aplicamos, que o oftalmologista nunca é indicado. Então, as pessoas com diabetes precisam e necessitam de acompanhamento oftalmológico. E quando as pessoas se dão conta da retinopatia diabética, elas já estão, muitas vezes, com muito comprometimento. E aí, muitas vezes, até falando um pouquinho disso, existe uma abertura, a Conitec abriu agora, uma consulta pública vai abrir com relação aos antigiogênicos. Porque hoje a gente só tem, hoje no SUS, disponível o tratamento com laser. Ele, muitas vezes, só estagna o problema do paciente, não consegue regredir. Então, toda aquela dificuldade visual repercute imensamente. Então, é por isso que a gente está aqui para discutir essa questão dos fatores de adesão do paciente, para reverter isso. E todas as pessoas, num estudo que foi feito pela Federação Internacional de Diabetes, em 41 países, constatou que o paciente com retinopatia diabética e edema macular diabético, eles têm 91% dos 4 mil participantes não conseguem fazer as atividades do dia a dia. Isso repercute, inclusive, em mais gasto para o governo. Por quê?
ele acaba sendo incapaz, ele é improdutivo e vai para o INSS para recorrer, para conseguir sustentar. Então, não é só a complicação, não é só a internação, não é só o tratamento, é muito mais do que isso. Ele ainda vai sobreviver às custas do governo, às nossas custas, porque o dinheiro é nosso. E ele se torna improdutivo, infeliz e muitas outras coisas que vocês sabem disso. Outro fator importante, essa é a sede da ADJ Diabetes Brasil. É a educação do paciente com diabetes. Já falamos aqui, eu estive, inclusive, no ICD, foi no início do ano, se eu não me engano. É um projeto maravilhoso. Todos os dados que ele passou aqui para a gente, o Dr. Balduino, realmente são reais. Então, é um sonho de consumo de qualquer associação de paciente ter um modelo que ele aplicou lá no ICD e que ele conseguiu em parceria com o hospital. Então, e assim, não é todo município brasileiro que tem uma associação de diabetes. Então, a associação, quando tem no município, a gente já fica feliz, porque, de certa forma, ela dá conta da educação do paciente com diabetes quando ele procura, quando ele está motivado a procurar. Porque um outro problema importante que muitos dos profissionais de saúde fazem é não dar para o paciente a motivação para o tratamento. Se ele nem olha no rosto, se ele nem consegue falar direito com o paciente, quiçá falar da motivação do paciente em aderir ao tratamento. Então, é outro problema muito difícil e que a gente sabe que a associação de pacientes é muito importante por isso, pela questão da convivência com outros pacientes com diabetes, com a questão de ter um tratamento adequado com profissionais que tenham a capacitação adequada para dar esse suporte para o paciente. Então, aqui a gente está representando a associação de pacientes. Aí, na semana passada, não sei se vocês acompanharam, foi publicada uma matéria sobre o programa Farmácia Popular. O ministro da Saúde deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, comentando que ele tem a intenção de retirar, ele está pensando em retirar as insulinas NPH irregular do programa Farmácia Popular. O programa Farmácia Popular ele foi criado em 2006. E ele naquela época, ele foi criado com a intenção de melhorar o acesso dos medicamentos e insumos. Porque 35%, dado do Ministério da Saúde, 35% daquela época das pessoas que retiravam por UBS não conseguiam ter acesso aos medicamentos e insumos. E, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, depois de ter o acesso, 20% das pessoas houve uma queda de 20% da internação. Então, está constatado que o programa Farmácia Popular é um programa de êxito, que isso diminui a questão das complicações. E aqui nós ficamos assustados, tão grande o susto que nós tivemos na semana passada, que nós conversamos internamente, conversamos dentro da DJ, conversei com a nossa amiga aqui, jornalista, que faz parte da associação da DILA, Sheila Vasconcelos. Falei, Sheila, vamos fazer um texto, vamos fazer uma petição no Avaz, que a gente tem que reverter essa situação. A gente tem que mostrar o quanto os pacientes estão a favor dessa petição. E nós fizemos. Então, hoje de manhã, o dado foi esse. De domingo para cá, nós tivemos 9.980 assinaturas até eu postar aqui a apresentação. Então, todos estão a favor do programa Farmácia Popular. O Raimundo, aqui presente, já conversei com ele. Ele falou, não, nós não vamos retirar a insulina do programa Farmácia Popular. Mas, assim, nós temos que ter a certeza disso. E, claro, já antecipando a coisa, nós já ligamos para o ministro e falamos, vamos marcar uma audiência. O paciente não pode ser desassistido. E 30% das pessoas que retiram as insulinas NPH são no programa Farmácia Popular, seja tipo 1, seja tipo 2. Então, a gente não pode ser desassistido. O problema é o preço, então negocia o preço. Mas depois nós fizemos as contas. Quando você tira os impostos que são destinados nas UBSs, que tem a isenção desse imposto, é quase equiparado quando você faz a logística, a distribuição. Então, economizar
R$ 1 para desassistir um monte de gente, sendo que as UBSs estão com gente saindo pelo ladrão em muitos lugares. Então, como é que vai assistir essas pessoas nas UBSs? Então, tem que se pensar muito em que, quando qualquer pessoa faz uma colocação, tem que estar com todo o preparo possível de todos os dados para saber se realmente precisa. Nós somos a favor, se é para diminuir, as associações de paciente vão ajudar a diminuir, vamos construir um diálogo. As indústrias estão aqui presentes nessa sala, eu estou muito feliz de tê-las aqui. Então, vamos negociar o preço. Esse é o problema, mas não deixa desassistir o paciente. Não pode. E aí são cerca, gente, que retira o NPH irregular, é mais ou menos 1 milhão de pacientes. E, assim, a SBD tem o dado de 12, 13 milhões de pessoas com diabetes. A Organização Mundial da Saúde divulgou no ano passado que a estimativa é de 16 milhões de pessoas com diabetes. É muita gente. A incorporação das insulinas análogas aqui, vocês já ouviram bastante. Eu não preciso nem falar o quanto é importante aqui. Eu só faço uma ressalva. Eu, como as 30 associações de diabetes aqui presentes, nós fazemos uma ressalva que, assim, o quanto é importante a incorporação. Eu falo do meu caso como paciente. Quando eu saí da insulina regular para a insulina de ação rápida, eu diminuí peso, eu consegui ter um controle muito melhor da minha glicemia, e, assim, eu consegui ter muitas facilidades e diminuiu o número de episódios de hipoglicemia. De vez em quando eu tenho uma ou outra, por não saber direito o que aquele alimento eu comi naquele dia em determinado restaurante e acabei tendo uma hipoglicemia. Ou uma atividade física que eu também faço e, de repente, acabou perdendo um pouco mais, queimando um pouco mais esse açúcar. Mas, tirando isso, eu tenho uma vida regular, estável, minha hemoglobina glicada está boa, não é das melhores, claro, porque a gente quem trabalha muito com jornalismo, com associação, que tem pressão, muitas vezes a gente tem os nossos momentos de sobe e desce. Mas, assim, eu não tive e não tenho nenhuma complicação do diabetes nesses 17 anos. Eu quero deixar isso registrado, que isso é devido eu tive que entrar naquela época com judicialização. A gente não é a favor da judicialização, mas naquela época a gente entrou. E para conseguir a insulina, hoje eu utilizo uma das insulinas rápidas. Então, eu quero deixar isso bem claro. E eu queria muito contar com o Raimundo, que hoje a gente pode, brincando, falar que é o pai da criança, da incorporação, para a gente conseguir agilizar isso. A doutora Carla já entregou para ele um protocolo falando para a Conitec, a consulta pública. Eu não sei, Raimundo, se você tem esse dado, mas quando é que vai abrir essa consulta pública do protocolo? Então, a gente precisa disso. E a gente clama, inclusive, para que todas as pessoas façam as suas manifestações a respeito da incorporação, aquelas que têm conhecimento, envolvimento, ou que conhecem pessoas com diabetes, entrem em contato com os seus médicos e façam a sua manifestação a favor. Então, a gente deixa isso bem claro. E, para isso, para a gente estar aqui, desde 2015, a ADJ sentiu a necessidade de a gente trabalhar o advocacy. Então, em 2015, nós reunimos 30 associações de diabetes. E, para que a gente consiga ter andamento e conseguir implementar políticas públicas dos diabetes, as 30 associações estão aqui representadas. É um programa que a gente tem uma reunião uma vez ao ano, capacita os representantes das 30 associações de diabetes brasileiras para que a gente possa, junto, trabalhar em prol das pessoas com diabetes. Então, esse foi formado em 2015, já tivemos, então, são 3 edições desse programa, e eu deixo aqui bem claro que tudo hoje, o que está acontecendo, as discussões, se a gente envolve as 30 associações, se a gente envolve a entidade médica aqui representada, a SBD, como a SBEM, como outras entidades de classe, a gente consegue ter um progresso muito maior. E aí eu quero deixar também a minha ressalva da importância também da atuação da própria FENAD aqui. Então, eu deixo aqui também registrado que é a federação das associações também. Para falar um pouquinho desse programa, eu quero deixar registrado também as 4 políticas públicas que nós estamos trabalhando atualmente, mas a gente acabou ampliando um pouquinho as políticas, inclusive a frente parlamentar não deixa de ser uma política pública, e a gente vai ter que demandar muita coisa para a gente inserir na agenda política dos deputados aqui.
a gente falou que a gente está trabalhando em prol da falta de medicamentos e insumos, da gente tentar sanar isso. Algumas coisas que nós fazemos é trabalhar com mídia, a gente tentar abrir um diálogo com os secretários municipais de saúde, para a gente tentar sanar esse problema. A gente sabe que nem sempre é fácil. Nós temos o exemplo básico aqui da Sheila, aqui do Rio de Janeiro, que tem problemas muito sérios, o Rio está falido. Então, a gente tem muito problema no Rio de Janeiro, e eu deixo aqui a ressalva para o Raimundo, para se ele levar e conseguir tentar conversar com o pessoal do Rio de Janeiro para tentar sanar a falta de medicamentos e insumos na cidade do Rio de Janeiro, que é um problema crônico de meses, quase um ano, que isso está acontecendo. E aí o paciente fica desassistido, as pessoas ficam desesperadas em entrar atrás de insumos e medicamentos nas redes sociais, as pessoas se juntam, mandam as insulinas sem refrigeração, sem o cuidado adequado, para que a pessoa não seja desassistida. Então, é muito complicado essa parte. E outras coisas que nós estamos trabalhando também é que a questão do glicosímetro. O glicosímetro, a gente tem conversado muito com a Anvisa, e a gente espera vivamente que a Anvisa faça a avaliação de cada um dos glicosímetros que está hoje, que é dado nas UBSs, como nos pontos de venda, que é distribuído para a população. Então, a gente está atrás da Anvisa, a gente tem uma reunião amanhã de manhã, para que a gente possa ver em que ponto, o que a gente pode ajudar a Anvisa para implementar essa avaliação de cada um dos glicosímetros, já que a acurácia está sendo o grande problema presente. O que é a acurácia? É a precisão. Muitos dos glicosímetros, quando se compara um com o outro, dão 30%, 40%, 50% de diferença de um glicosímetro para outro. E a pessoa vai tomar uma decisão em cima de qual valor? Você pode ter uma hipossevera, você pode ter uma hiper durante muito tempo, e pode acontecer o que o Dr. Balduino constatou com esse paciente dele médico ao longo do tempo, e não é consciente, é inconsciente. Ele talvez esteja tendo... O glicosímetro está dando um valor que é inadequado durante muito tempo, e a pessoa vai ter a complicação dela e, muitas vezes, até a morte. Então, a gente está conversando com a Anvisa para implementar também essa política pública. Outra coisa que nós também estamos trabalhando é essa questão de uma plataforma junto do Ministério da Saúde. A gente tem conversado bastante com o Sandro Martins, para que a gente possa implementar uma plataforma de educação em diabetes. A gente levou, inclusive, os vídeos que o Dr. Balduino comentou aqui, porque pode ser um grande caminho para sanar essa dificuldade dos profissionais de saúde, que eu já comentei. E a incorporação das insulinas análogas, que vocês já sabem da história. Bom, os resultados aqui da incorporação das insulinas, vocês já sabem disso. A gente tem conversado bastante, e espero que essa consulta pública do protocolo seja disponibilizada. Raimundo, a gente precisa da compra do medicamento até o final do ano. É a pergunta que não quer calar, a gente precisa disso. Se dependesse de nós, lá da nossa coordenação, essa insulina estaria disponível amanhã. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir os trâmites dos processos. Mas uma coisa eu garanto para você. Eu prometi isso ao ministro, prometi isso ao doutor Marco, nosso secretário, prometi isso ao diretor e prometi isso a mim mesmo. E os meus e os nossos colaboradores que nós temos lá na coordenação, que nós iríamos ficar no pé do processo diariamente, para aonde ele estiver parado por mais de 12 horas, a gente ligar, saber o que está acontecendo, para a gente poder ajudar para esse processo correr o mais rapidamente possível. Para você ter uma ideia, nós já temos recurso da insulina da básica separados, para você ver como é que está o meu pensamento, separado para aquisição ainda este ano. Eu não esperei o recurso do ano que vem. A gente assim já deixou recurso separado, já subi lá na CG Plan, para a gente deixar um recurso separado, pelo menos para uma compra de 2 meses, com recurso desse ano já separado para isso. Está lá, no dia que você for lá, nos fizer uma visita, eu vou te mostrar a nossa planilha de custo, e você vai ver que está lá a insulina análoga com recurso separado.
Essa é a nossa intenção. Agora, eu não posso prever o que de errado venha a acontecer. Para que isso não mais esperamos, tenho fé em Deus, que corra tudo tranquilo e a gente chegue a uma boa vitória, né, no final de tudo isso. Em nome de toda a comunidade de diabetes, eu já agradeço imensamente por isso. Mas eu só queria dar só um depoimento pessoal para o Raimundo pensar com relação à incorporação, que eu sei que vocês estão discutindo, que são das 3 marcas da insulina. Quero só dar um depoimento. Muitas vezes a pessoa não se adapta a determinado medicamento. Então, existe uma diferença entre elas. Não vou entrar no mérito médico, que aqui a gente tem 3 médicos para falar sobre isso. Mas, assim, eu me adaptei a uma e não me adaptei a outra. Estou te falando de um depoimento pessoal. Então, eu presumo que elas não são iguais, tá? Na questão da molécula, que tudo. Então, tome muito cuidado. E a questão da judicialização, a ideia é diminuir a judicialização para diminuir o gasto do governo. Então, a gente presume que o paciente que tem prescrito tal determinado medicamento, ele não consegue retirar outro. Então, a gente não consegue isso, viabilizar. E uma coisa que é muito importante, inclusive, você estava presente numa reunião, o prescritor ainda não sabe prescrever a insulina análoga de ação rápida. Então, eu deixo a dica que é muito importante envolver esse profissional assim que ela for disponibilizada, porque ele precisa aprender a lidar com ela. Se ele vai dar mais qualidade de vida do paciente através desse medicamento, se ele não tiver uma mínima educação, uma capacitação com relação a essa insulina, as diferenças, ele vai continuar prescrevendo insulina regular e NPH. Não estou desmerecendo a atuação dessas 2 insulinas, mas está comprovado por A mais B que ela é muito melhor para o paciente. Tá? Outra coisa que, aí com relação à falta de medicamentos, eu comentei com vocês, a plataforma de educação, o Ministério da Saúde tem um telesaúde, e a gente gostaria que ele disponibilizasse para a população, essa população, para os profissionais de saúde, essa plataforma, e a Anvisa a gente tem conversado, como eu comentei com vocês. E aí, o que a gente só quer ressaltar aqui, finalizando a palestra? O trabalho integrado de todas as associações, como das sociedades médicas aqui representadas, faz toda a diferença para a gente unir e trabalhar junto. Então, assim, não existe competitividade, não existe ego, não existe nada. O diabetes é a causa e a gente quer batalhar para melhorar o acesso a tudo, ao tratamento adequado, seja ele medicamentoso, seja profissionais de saúde, enfim, como um todo. Então, a nossa luta é essa. E aí a gente está utilizando várias ferramentas, como vocês puderam constatar, a petição. A gente fez essa petição com medo que o ministro da Saúde tome uma decisão que impacte totalmente a comunidade dos diabetes com relação à insulina regular e insulina NPH. E a gente também tem utilizado, a gente tem feito campanhas digitais, a gente marca o ministro insistentemente, assim, ministro. Eu acho que ele não lê, né? Eu tenho certeza que ele não lê, mas com certeza no relatório dele lá ele aparece, assim, a Vanessa, Sheila, as associações marcam o ministro, assim, incessantemente. Então, são coisas que eles se deram conta e a Conitec, de certa forma, agora abriu um diálogo que eu vou comentar só um pouquinho com vocês. É nosso sonho ou é o nosso objetivo? Essa é a pergunta que eu quero dizer para vocês. Será que ter uma associação de pacientes em uma reunião da Conitec é um sonho? É um objetivo? Está muito longe disso acontecer? Eu não sei. Só sei que vai ter um evento no dia 19 e 20, em São Paulo, com várias associações de pacientes, junto com a Conitec, e a gente espera que a gente tenha um diálogo muito maior e a gente possa ser ouvido. O FDA já tem uma associação de pacientes envolvidos no desenvolvimento do produto. Por que nós não podemos participar de uma reunião de 13 membros onde a porta é fechada? O que rola de discussão? Por que a gente não pode participar disso? O governo, como a gente não prega tanto a transparência, então é isso que a gente precisa ouvir a discussão. A gente precisa ter voz também aí para ser ouvido. Independente se eles concordarem ou discordarem, mas a gente precisa ser ouvido. Então, por isso que eu falo, é um objetivo ou é um sonho? A partir, talvez, do evento da Conitec do dia 19 e 20 em São Paulo, a gente vai descobrir isso.
Vou conversar com as pessoas lá, que teve estruturação, inclusive da Conitec, para saber quem são as pessoas agora, e a gente vai trabalhar com isso. E aí, quem sabe, a gente ainda é um sonho da gente desenvolver um dia, trabalhar junto com a indústria na questão do desenvolvimento do produto. Então, esse eu acho que é um sonho. O primeiro talvez seja mais próximo, mas tudo vai depender da gente. Então, acima de tudo, quero agradecer imensamente todos vocês por ficarem até o final desse evento, de ter partilhado das nossas iniciativas, nossas ideias, e que a gente possa se tornar uma sociedade um pouco mais justa, mais digna, e que a gente possa olhar para o nosso problema, almejando melhorar tanto o nosso problema como os demais. Então, eu sempre falo que se a gente fizer o bem para os outros, com certeza o bem vai voltar para a gente. E assim eu agradeço. Obrigada.